Fala galera da terceira série, vocês já me conhecem, imagino eu, mas para quem não me conhece, eu me chamo Ariel Nascimento, eu sou professor de Geografia da Força Máxima e eu vou trabalhar com o módulo 7, tá bom? De Geografia 2, beleza? Olha só, vocês estão vendo aqui esse quadro, eu fiz, obviamente, como vocês estão vendo, dentro das minhas limitações aqui, né, o esquema. E a minha aula vai se basear nesse esquema aqui, tá tranquilo, galera? E, obviamente, talvez fique um pouquinho difícil para vocês conseguirem copiar, mas o importante é que vocês escutem o que eu estou dizendo, mas, ao mesmo tempo, também vão pausando o vídeo, tá? Vão copiando com calma, eu vou estar traduzindo, de certa forma, o que está escrito aqui no quadro, porque a aula vai se basear nesses tópicos aqui. Aí eu vou falar o que está escrito aqui no quadro, e aí, para quem estiver copiando, preste atenção, que eu vou estar todo momento apontando e vou estar traduzindo, né, o que está escrito aqui. Imagino que tem algumas palavras que vocês consigam enxergar, mas eu sei que esse telefone não é uma super câmera digital, né? E tem algumas palavras que talvez, eu até mesmo fiz algumas abreviações, né, para caber aqui no quadro, mas assim, eu vou discutir tudo que está aqui e vou falar até mesmo a palavra por completo. Beleza? Pra galera aí que vai copiar, vai fazer um esqueminha, vai fazer um quadro, ter ele bem bonitinho, tá? Então preste atenção nos meus gestos, no que eu tô falando. Enfim, esse módulo 7, ele fala sobre globalização e neoliberalismo, beleza? E aí, são dois fenômenos importantes, dois fenômenos que acontecem hoje, agora, nesse exato momento, só que eu vou discutir ele de formas separadas, beleza? E um deles a gente já discutiu no módulo 6, vou discutir um pouquinho de novo, agora no módulo 7, e vou discutir sobre o neoliberalismo, tá? Primeiro eu vou começar sobre globalização. Preste atenção. Isso é hábito. Enfim, galera, quando a gente fala de globalização, a gente tem que entender que as suas questões vão cobrar que globalização tem um conteúdo relacionado a um ganho de escala. Como assim, professor? Com conteúdo relacionado a um ganho de escala. Mais países, por exemplo, vão possuir hábitos culturais, hábitos econômicos, hábitos políticos, relações mais integradas. Então, quando eu falo de globalização, eu falo de um fenômeno que tem característica de escala mundial, beleza? E aí a gente vai entender um pouquinho que a globalização é discutida de duas formas. Não é que ela é discutida de duas formas, mas existem grupos de pensadores que pensam o processo, né, de formas totalmente diferentes, mas não discordam sobre o conteúdo, o posterior. Como assim? Tem grupos de pensadores que entendem que o processo de globalização ele se inicia no período mercantilista, depois com a primeira Revolução Industrial, depois com a segunda Revolução Industrial. Por quê? A gente entende que o processo de desenvolvimento da marinha mercante da Inglaterra, enquanto o processo de desenvolvimento do trem a vapor, enquanto o processo de desenvolvimento das estradas, e por aí vai, né? Conjuntamente com os meios de comunicação, fazem parte desse processo de integração, não é mesmo? Só que existe um outro grupo de pensadores que discutem que o processo de globalização, né, essa integração em escala mundial, ela só passa a existir no pós-Guerra Fria. Eu coloquei aqui pós-guerra, tá aqui em azul. E isso é importante para a gente entender o seguinte. Durante a Guerra Fria, o mundo, né, ele era dividido em capitalistas, não é mesmo? E socialistas. Capitalistas na presença dos Estados Unidos e socialistas na presença da União Soviética. Então a gente entendia que não existia uma forma de se pensar economia, não existia hábitos culturais tão padronizados, tão similares, tão parecidos quanto hoje. Não é mesmo? Até porque eles estão em disputa.
para demonstrar qual desenvolvimento econômico qual produção, né, ele era mais favorável. E aí a gente entende que quando a Guerra Fria acaba, né, a economia, boa parte dos países socialistas, eles não existem mais. Não é mesmo? A gente só tem alguns resquícios enquanto na China, enquanto em Cuba, beleza? Só que a economia socialista, de uma forma geral, ela vai diminuindo, né? Não vou falar que ela acaba, mas ela vai diminuindo. E aí, com isso, a gente entende que, a partir desse momento, o mundo ele já está mais globalizado. Então, por exemplo, a gente fala que dentro de um desses ganhos de escala, nós temos um ganho de escala econômico, cultural, político e ambiental. Como assim, Ariel? Um ganho de escala econômico, político, cultural, ambiental? Então, no ganho econômico, a gente pode falar agora, por exemplo, da criação das transnacionais. E o que são as transnacionais, né? São indústrias que transcendem a nação. Qual a diferença de transnacional para multinacional? Multinacional é uma empresa que tem várias nacionalidades. Transnacional, ela só tem uma única nação, só que ela está em todas as nações, ou está em diversas nações por aí. Então, vamos entender o seguinte. Como assim, professor? A Nike. Eu estou usando uma camisa da Gap, né? Não tem marca, mas ela é da Gap. A Nike, a Gap, todo mundo tem ciência que essas marcas são o quê? Norte-americanas, não é mesmo? Então, a gente não entende que a Nike ela é norte-americana, alemã e árabe, ou sei lá, de qualquer país árabe. A gente entende que ela é norte-americana. Então, ela não é multinacional, ela é transnacional. A gente entende que ela tem uma nacionalidade, um valor, uma conceituação de um lugar, mas ela tem uma capacidade de exportação, né, em outras nações, em outros espaços, em outros territórios. E quando eu coloco aqui ao lado oligopólio, qual é o ponto da parada? A gente está falando agora, né, que nesse mundo pós-Guerra Fria, ele pode não necessariamente ter começado esse processo de globalização. Mas o que a gente tem que entender é que no pós-Guerra Fria, esse processo de globalização ele é intensificado. Então, quando eu falei que existem duas vertentes que pensam a globalização, né, enquanto esse aumento de escala mundial, desde o processo das revoluções industriais e do desenvolvimento mercantilista, enquanto o outro no pós-Guerra Fria apenas, o que a gente tem que entender é que o fim da Guerra Fria foi o processo de aceleração, de intensificação dessas miscigenações econômicas, culturais, políticas e ambientais, por exemplo. Beleza? E aí na aulinha de terceira revolução industrial a gente bota como consequência dessa globalização a terceira revolução industrial acontecendo e ao mesmo tempo a terceira revolução industrial potencializando essa globalização. Então ela não foi criada pela globalização, mas a globalização ajudou ao seu desenvolvimento e o seu desenvolvimento intensificou esse mesmo fenômeno. Tranquilo? E aí quando eu falo de oligopólio, eu estou falando do momento, né, em que... O que é oligopólio, na verdade? É o domínio de diversas empresas. Mas quando eu falo diversas, não são várias. Não são, tipo, muitas, 10, 50. Não, são poucas. De 100 empresas, um oligopólio seria 10 empresas. 10 empresas comandando ali. Entende? São pouquíssimas empresas, mas não é uma só. E monopólio é uma única empresa. Quando a gente entra nesse ponto aqui, eu vou botar, por exemplo, o caso da Nike quando ela passa a entrar no Brasil. Quando a Nike ela entra no Brasil, ela tem um mercado específico. Só que vamos imaginar que um grupo de pessoas não queira comprar mais a Nike, porque a Nike é uma empresa que, sei lá, explora o trabalhador. É um exemplo.
E aí eles passam a consumir o tênis de, sei lá, deixa eu ver uma marca que a Nike comprou, a All Star. A All Star era uma marca brasileira, só que a Nike, que é uma empresa transnacional, né, que foi promovida, desenvolvida num país rico, desenvolvido, Estados Unidos, entra aqui no Brasil e compra a All Star, porque ela percebe que a All Star tem um grupo específico de pessoas que são fiéis à All Star e que odeiam a Nike. Para ela tá tranquilo, o problema tá tranquilo, vocês podem me odiar, não tem problema nenhum. Mas vocês vão consumir o meu produto da mesma forma, me amando ou me odiando. E aí a Nike, ela compra a All Star e a galera que odeia a Nike continua comprando a All Star, dando dinheiro para a Nike. Então essa é a lógica da transnacional, né? Ela tem uma marca, um lugar próprio, só que esse lugar próprio, ele através, né, desse aumento, dessa escala, ela transcende o seu território, ela transcende o seu espaço físico, né? E quando eu coloco aqui embaixo comércio, e aqui eu botei concorrente, mas é concorrente, tá? Eu estou discutindo dessa lógica, que inicialmente nós temos as formações de oligopólios. Só que a concorrência dentro desses comércios ela é muito intensificada, onde um concorrente compra o outro, aonde esses oligopólios eles vão se transformar em monopólios. Tanto é que se vocês pesquisarem na internet, né, sobre as principais holds e as principais formas de monopólio do mundo, você vai ver uma linha assim, né? Vários links de uma empresa que é de outra, que é de outra, que é de outra, que é de outra, que é de outra. E aí você vai ver que são 4 grupos de empresas mundiais ou 5 que comandam centenas, entende? De milhares. E a gente fala que as empresas transnacionais são consequência, né, dessa globalização que é intensificada principalmente no período do pós-Guerra Fria, que é o período onde nós não temos mais o desenvolvimento da economia socialista e uma grande expansão do desenvolvimento da economia capitalista, né, que é o momento da entrada das empresas norte-americanas, principalmente em diversos países que eram, por exemplo, socialistas, beleza? E aí quando eu falo agora de uma possibilidade de um aumento da escala cultural, eu botei aqui embaixo, ó, escrito hibridismo cultural. O hibridismo cultural, ele é, como eu posso dizer, a transformação mesmo, a criação de novas culturas misturadas sobre outras culturas. E aí, quando a gente entra na lógica, né, por exemplo, do que é o Brasil, o que é o nosso país? O nosso país, ele, por exemplo, religiosamente falando, ele possui um sincretismo religioso danado. Então aqui a gente tem uma diversidade do cristianismo como um todo muito grande. Então tem a Igreja Universal, tem a Igreja Neopentecostal, tem a Igreja Assembleia Batista, tem várias. Como propriamente, né, foi o desenvolvimento das religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. E aí a gente está falando de como as religiões de matriz africana são muito misturadas com algumas religiões católicas, né? E aí a gente está falando de sincretismo religioso, que é o hibridismo cultural, que é a mistura dessas culturas que vai desenvolver, né, culturas diversas totalmente novas. Então a gente está falando da lógica da globalização, né, do aumento da comercialização, da mistura e a partir dessa mistura, essa criação de novas músicas, por exemplo, como o K-pop. Atualmente, né, o K-pop é o pop coreano. Só que o pop não foi um ritmo musical desenvolvido na Coreia. Consegue entender? Só que a partir do momento que a Coreia começa a consumir o pop, isso ao longo de tempos, né, desenvolve com que a comunidade coreana, dentro de toda a sua diversidade cultural, desenvolva ali também um grupo cultural, né, hibridismo cultural. E aí, a partir disso, a gente entende que para o capital, muitos grupos culturais são comercializados, né? E aí a gente entende, por isso que hoje o Brasil
essa aula é da terceira série. Eu não imagino, não sei se a galera da terceira série curte muito K-pop. Mas assim, a galera do sétimo ano, do Fundamental 2, curte muito K-pop. Então a gente pode se dizer que hoje no Brasil, boa parte da juventude brasileira consome uma mistura de cultura entre Coreia do Sul e Estados Unidos, de uma forma geral. Entende? O quanto que isso é muito louco. E o quanto que isso vai influenciar, assim, de você chegar assim na rua e você ver diversas pessoas com vários estilos diferentes. Né? De vários estilos diferentes. Né? Então, a gente vai entendendo muito que o hibridismo cultural tem essa possibilidade, essas transformações. Mas, obviamente, o mundo não são flores, o mundo não são só rosas. E a gente também tem as características negativas, né? Sobre, às vezes, sobre essas misturas ou sobre o conhecimento do novo, né? Como, por exemplo, a xenofobia. E a xenofobia ela é uma característica negativa do conhecimento sobre novas culturas, né? Sobre o choque entre novas culturas, né? E, para além da xenofobia, a gente entende que hoje é foda. É foda. Hoje, em século XX, desculpa, gente. Hoje, no século XXI, em pleno 2020, era isso que eu queria dizer, 2020, só que eu confundi as palavras. Hoje, né, a gente entende que existem ainda grupos supremacistas, cara. Né? Grupos que... O que seriam grupos supremacistas, né? São grupos que são muito extremistas, tá ligado? Que vão levantar bandeiras antepassadas, quanto bandeiras nazistas, ou até mesmo bandeiras muito extremistas também, quanto a bandeira da Ku Klux Klan. Né? Essa palavra é muito difícil falar assim devagar. Ku Klux Klan, mais rápido é fácil. Ku Klux Klan. Né? E a gente fala que os supremacistas são consequência, né, cara, de toda essa forma, dessa consequência de choque de culturas mesmo, né? São pessoas que de fato não aceitam, não concordam com essas misturas, não concordam com... até mesmo com a existência, entende? Porque quando a gente fala de grupos nazistas e de grupos, por exemplo, extremamente racistas, né? Mas não apenas esses dois, né? Que são intolerantes a gays, a qualquer forma de diversidade, né? A gente entende como uma consequência mesmo dessa globalização. Então, como eu falo consequência da globalização, é entender que a globalização ela intensifica cada vez mais, né, esses fenômenos. E a gente entende como um marco do século XXI, né, como consequência desses choques mesmo, né, entre culturas, dessa acessibilidade, né? Porque é isso, gente. Hoje na internet a gente tem discussão de tudo, de muita coisa, entende? Hoje a gente é inegável que hoje a gente não afirme que as diversas discussões em relação à homossexualidade, ao homossexualismo de uma forma geral, a gênero, a sexo, a raça, não são mais discutidas e discutidas de certa forma mais detalhadas, né? De coisas mais acessíveis do que há 20, 30 anos atrás, entende? Então a gente entende que hoje muitos termos que são utilizados de uma forma mais ampla, há muitos anos atrás, né? Na minha época, enquanto mais novo, ela era muito menor. Então a gente entende dessa amplitude da informação, né? E ela gera dois pontos, positivos e negativos. Então o terrorismo ele vem muito como consequência mesmo dessa hibridização cultural, né? É um marco muito mundial, é o que transforma, né, essa nova organização mundial como consequência dessa ampliação cultural, né, e desse choque de culturas realmente, que foi o 11 de setembro de 2001. Cara, eu lembro que eu era pequeno, né? Eu lembro que eu estava assistindo televisão e aí de repente, eu não lembro qual era o desenho, não sei se era Digimon, enfim, era muito pequeno. Lembro que de repente apareceu assim um jornal da Globo e aí mostrando assim, né, os dois aviões batendo e caindo e aí tipo uma galera correndo e muita fumaça e foi do nada, foi uma parada tipo, cortou tudo para passar, então em tempo praticamente real ou ao vivo, né, se vocês botarem aí na internet, né, vocês
que assistem o vídeo de hoje, eu imagino que vocês sejam um pouco mais velhos em relação a esse tempo, né? Vocês não nasceram nessa época. Mas coloquem atentado a 11 de setembro e vejam, assim, em imagens ao vivo como foi aquele atentado, entendam? E esse atentado modificou toda a dinâmica mundial, porque, pô, imagina para você entrar posteriormente a esse atentado nos Estados Unidos, entende? A gente entende que hoje o visto norte-americano, ele ainda é duro de se conseguir, né? Mas assim, pensa o que foi depois de 2001, um ano após o atentado, em 2002. Pensa o que foi você entrar nos Estados Unidos, principalmente você sendo oriundo de países de origem árabe-muçulmana. Pensa nisso. Era praticamente impossível. Pensa o quanto esse choque de culturas ele possibilitou, né, aumento de discursos, né, xenofóbicos e cada vez mais extremistas. Então, assim, essa hibridização cultural, ela gera essas consequências, né, essas transformações no espaço geográfico. É por isso que globalização é um tema que é muito discutido. Assim, a geografia nos vestibulares, a globalização é um tema que cai bastante, né? O professor Milton Santos, falecido Milton Santos, discute bastante, né? E ele vem discutindo, tem um livro dele, né, que se chama Por uma Outra Globalização, né, que vem discutindo características possíveis, né, essa atual forma de globalização. E aí, por que eu estou falando de atual forma de globalização, né? Porque a gente entende que o neoliberalismo, ele atua como consequência desses desenvolvimentos, né, globalizantes, mundializantes. Por quê? Quando a gente fala aqui de neoliberalismo, turma, vamos entender o seguinte. O neoliberalismo é uma política econômica que ela é desenvolvida em 1989. Se eu não me engano, são 31 anos atrás. E ela é feita aqui no Consenso de Washington, né? E aí é o seguinte, gente. O neoliberalismo, quando ele é pensado no Consenso de Washington, ele tem duas características, né? Dois pontos principais que determinam o que seria essa política econômica, que é o controle empresarial. E aí, quando a gente fala de controle empresarial, turma, nós estamos falando do controle empresarial das empresas, obviamente, sobre o que? A produção. Então, a gente está falando no momento em que a empresa ela vai passar a ser 100% responsável, conseguem entender? Por toda a produtividade daquele país, daquele território. E aí, quando a gente entende de empresas transnacionais, é o seguinte. Pensa aqui quando a gente fala Consenso de Washington nos Estados Unidos, né? Pensem aqui que quem pensaram o neoliberalismo, pensem não, estou afirmando para vocês. As duas principais figuras políticas que pensaram o neoliberalismo, né, a política neoliberal no mundo a partir de 89, foi, na figura dos Estados Unidos nós temos Ronald Reagan, na figura da Inglaterra nós temos a Margaret Thatcher. Bom, o Ronald Reagan, ele é um neoliberal, ele, desde que enquanto ele era governador, né, da Califórnia, ele implementou na Califórnia políticas 100% neoliberais, privatistas, e a gente vai discutir um pouquinho que, a partir disso, o que é o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele vai valorizar bastante, né, as privatizações. E aí a gente vai entender que a partir, por exemplo, das privatizações, a gente tem a lógica que um Estado neoliberal funciona com a empresa mais o que? O Estado mínimo. Por isso que nós falamos neoliberalismo e não liberalismo. Porque o liberalismo ele vai entender que o Estado ele não tem que existir. A mão invisível ela tem que prevalecer ali. Aqui no neoliberalismo a gente entende que
a produção ela necessita fazer parte da parte empresarial, do setor empresarial. As empresas comandam a produção, enquanto quando eu falo em Estado mínimo, é que o Estado ele precisa controlar a economia para essas empresas. Então eu falo que o Estado ele tem uma lógica de regulamentação, ele é um Estado regulador. E aí a gente entende que a atuação do Estado é para facilitar, presta atenção, facilitar as transações econômicas entre essas empresas, mundialmente falando. Compreendem? E aí a gente vai entender o seguinte, por que eu estou dizendo que esses dois conteúdos aqui, eles intercalam entre si, eles batem como uma ida e uma volta, A gente está falando aqui de uma nova reorganização de domínio político-econômico dos Estados Unidos, porque quando a gente pensa que, tá, beleza, globalização, mas quem começa com esse processo de globalização, né? Quem influencia, quem começa a criar dinamismo econômico, cultural e político entre esses países? As empresas transnacionais, que agora saem do seu território e vão para outro, realmente fisicamente, às vezes, vão para outro. O seu processo produtivo vai para dentro daquele, os seus produtos vai para dentro daquele país. Então, isso é muito importante para entender que o Estado mínimo, quando ele vai facilitar, né, essas transações econômicas, ele vem na função, por exemplo, de taxar cambialmente quanto que será os juros daqueles bancos que vão fazer parte agora dentro do seu território. Por exemplo, vamos pensar o Santander, né? O quanto que o Santander precisa pagar para fazer parte dentro do território brasileiro, o quanto o Banco Brasileiro precisa fazer parte dentro de uma economia de algum país, por exemplo, sei lá, pensa aí, na África do Sul, vamos pensar na África do Sul, algum país na África do Sul, não, África do Sul é um país. Vamos imaginar que o Banco do Brasil tem que estar dentro da África do Sul, quanto que a África do Sul taxaria de juros, né, o Banco Brasileiro, entende? Então, a gente entende que o Estado mínimo ele vai criar regulamentações para facilitar essas transações econômicas. Eu coloquei aqui, ó, blocos econômicos, entendendo que quem faz parte hoje dos blocos econômicos? Os países, os estados. Os chefes de estado estão ali criando acordos econômicos entre as empresas que fazem parte o quê? Dessas duas nações. Então, quando a gente fala de BRICS, nós estamos afirmando que as empresas que fazem parte do Brasil, da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul possuem acordos feitos entre esses estados que comandam esses territórios, facilitando o quê? A transação econômica, a transação financeira entre essas empresas. Tranquilo? Isso é muito importante para entender o quanto que, quando a gente fala de Estados Unidos, né, que ele é o principal, conjuntamente com a União Soviética, perdão, com a Inglaterra, mas os Estados Unidos aqui, ele é o principal pensador de como ele pode continuar o quê? Desenvolvendo a sua hegemonia econômica principalmente. Porque as transnacionais é essa lógica, gente. É essa lógica, por exemplo, quando a gente entende que hoje boa parte do mercado, vamos falar assim, bebida, refrigerante, Coca-Cola, suco, a maioria dos sucos aí que são produzidos, Coca-Cola comprou. Tá, beleza. Vamos pensar fast food, hambúrguer, McDonald's. Tem McDonald's, o McDonald's é uma das franquias que tem em maior quantidade no mundo todo. Tem McDonald's na Índia, tem McDonald's na Rússia, tem McDonald's no lugar todo. Tem em todo lugar McDonald's praticamente. E aí a gente entende, quando você para analisar a marca que você consome, qual empresa ela faz parte, se essa empresa, quem é o dono, a gente vai entender que as transnacionais vão continuar propagando o quê? O desenvolvimento e a hierarquia econômica desses países.
Conseguem entender isso? Então a lógica neoliberal ela tem essa característica de controle empresarial sobre a produção e Estado mínimo regulador. Beleza? Quando a gente fala lógica de Estado mínimo é que ele é pequeno, ele não controla a produção, ele só o quê? Regulamenta essas transações. E a gente vai entender o seguinte, que essa política aqui que é desenvolvida em 1989, ela tem como principal característica o quê? O Reagan, para quem não sabe, ele era um empresário, né? Ele tinha suas empresas. Então a gente vai perceber que os grupos que permitem, né, as políticas neoliberais que atuam perante o Estado, né, porque a gente vai entender o seguinte, antes do neoliberalismo a gente tinha o quê? Políticas keynesianas, não é mesmo? E a gente está falando que na terceira revolução industrial, enquanto consequência até mesmo do keynesianismo, né, a gente tem a Alemanha, né, a unificação alemã ali, a gente tem a Alemanha se desenvolvendo bastante, não é mesmo? E a gente tem o Japão, né, desenvolvendo bastante também essa economia, né? Tem como, por exemplo, ali a questão da terceira revolução industrial com o toyotismo, né? E a gente entende que esses países eles estão ali proporcionando políticas de bem-estar social para as suas populações, para as suas sociedades, né? Então a gente percebe que o keynesianismo ele possibilita muito desenvolvimento social, e esse desenvolvimento social, ele posteriormente ele tem o quê? Um desenvolvimento econômico, porque a gente está falando de populações mais qualificadas, de populações com uma expectativa de vida maior. Então a gente passa também às vezes a expandir até mesmo o tempo, né, de estimativa de trabalho daquela população, entende? Né? E sem falar que a gente fala muito do aumento do consumo, né? Então a gente está falando da política keynesiana como uma política com um alto grau de desenvolvimento econômico e social. Só que aí o ponto é o seguinte, o neoliberalismo ele vem como uma solução e ao mesmo tempo quanto uma nova característica, né, do desenvolvimento. Os países precisam ser neoliberais, precisam ser o quê? Mínimos, estados precisam ser mínimos. Então a gente vê aqui que o Chile é o primeiro país da América Latina que serve de teste para o neoliberalismo, né, para as políticas neoliberais. Porque a gente entende que é isso, cara. As organizações estatais, né, as figuras públicas que passam a atuar enquanto disputantes de quem faz parte do Estado são os empresários. Porque os empresários entendem que essa regulamentação aqui, ó, até mesmo por mais que favoreça o sistema capitalista, ele precisa ser o quê? Favorável. Entendendo que a China, por exemplo, ela tem uma economia muito voltada para o socialismo de mercado, né? Então ela regulamenta, na China existem empresas, tá? Só que essas empresas aqui, elas são regulamentadas. E essa regulamentação que eu digo aqui é que elas têm o controle. O Estado chinês ele possui o controle sobre a ação dessas empresas. Então essas empresas elas não fazem o que elas querem. Elas pagam uma taxa, elas têm uma submissão, digamos assim, que dentro do território chinês, quem desenvolve a política, quer elas queiram ou que elas não queiram, é quem? O governo chinês. Enquanto a gente percebe que em outros países, as políticas neoliberais são políticas sociais voltadas muito mais para a atração dessas empresas, entendem? Para que essas empresas venham para cá, porque a lógica do consenso de Washington é o quê? Que os estados sejam privatizados, que as empresas públicas sejam privadas, que as flexibilizações trabalhistas sejam acessíveis a qualquer momento. Então as leis de trabalho têm que ser flexíveis para atrair essas empresas aqui, para essas empresas colocarem investimento dentro dos seus territórios. Conseguem entender que as flexibilizações ambientais
vão atrair essas empresas para essas empresas também investirem e colocarem suas sedes aqui para trazer esse capital, mas ao mesmo tempo esse capital ele é flexível, ele vai pulando. Então é uma disputa mesmo. Você precisa, os países subdesenvolvidos fazem parte do teste dessa lógica neoliberal, entendendo que os países subdesenvolvidos o quê? Dependem da tecnologia dos desenvolvidos para existir. E ao mesmo tempo a gente tem uma dívida econômica com eles também. Então, assim, o neoliberalismo ele é pensado nos Estados Unidos, mas ele é pensado muito de uma forma de como os Estados Unidos continuam ali sobre o seu domínio o quê? Econômico sobre o mundo, dentro de outras formas o quê? Dentro do desenvolvimento capitalista. E aí, quando eu coloco aqui empresas, né, eu botei um mais aqui, tá, gente? Mais do que capital, é entendendo que o neoliberalismo, conforme ele vai se propagando no mundo e as políticas neoliberais vão se propagando no mundo, vão fazendo com que as empresas hoje possuam capital acumulado muito maior do que países. Então a gente fala de empresas mais ricas do que países. Quando a gente pega ali a lista da Forbes, né, dos empresários mais ricos do mundo, a gente vai perceber ali que uma pessoa tem mais dinheiro do que diversos países. Entende? Então, quando eu comento da lógica neoliberal, é entendendo que hoje o que acontece muito no mundo, o que a gente vem rediscutindo na política organizacional no Brasil, é a disputa desse Estado mínimo aqui. Que esse Estado mínimo, ele simplesmente está vendo na lógica de regulamentar a economia para essas empresas. Então a flexibilização trabalhista é algo que atrai empresa? Beleza, então a gente faz isso. Mas quem sofre com isso? A população. Então a gente vem disputando muito com características voltadas para o quê? Estado de bem-estar social. Obviamente eu não estou discutindo sobre a vertente política de todas as pessoas, sobre quem é comunista, sobre as divergências dentro do campo socialista e comunista como um todo. Mas o que vem acontecendo no mundo é o autodesenvolvimento do neoliberalismo, e o que a gente cada vez mais vem enxergando no mundo é que o neoliberalismo, dentro de características sociais, ele não é favorável. E a partir disso, socialmente falando, economicamente, ele também não é o quê? Não é favorável. Entendendo que o neoliberalismo ele vem como uma medida imperialista de continuação de dominação o quê? Econômica, cultural, influenciando a política, influenciando toda a dinâmica organizacional daquele espaço. Tranquilo? Valeu, terceira série, tamo junto.